Olá, alunos dos sétimos anos, aqui é a professora Amanda de História e nesta remessa nós vamos dar continuidade ao tema que tratamos anteriormente, a formação dos Estados Nacionais. E tem um novo conteúdo, as grandes navegações. Os dois estão juntos porque vamos tratar da formação dos estados português e espanhol, e isso está ligado à expansão marítima. Vamos relembrar alguns pontos da remessa anterior. Estado Nacional é a organização de um poder centralizado. Esse processo inicia-se no século XII, portanto no fim da Idade Média, e vai atravessar a Idade Moderna e, em alguns casos, chegar até o século XX na Europa. Essa centralização de poder ocorreu com o fortalecimento do poder dos reis, e isso foi possível a partir de alianças que o rei fez com a burguesia, com a nobreza e com o clero. Em cada Estado nacional, esse processo de centralização ocorreu de um jeito diferente e em períodos também diferentes. Vamos ver um pouquinho sobre Portugal, que foi o primeiro estado a se formar. A formação do Estado português está ligada à Guerra de Reconquista no século XII, quando os árabes muçulmanos que ocupavam a península desde o século VIII foram expulsos. Na época, Porto Cali, como era chamado, fazia parte do reino de Castela, que é hoje Espanha. Em 1139, um nobre português chamado Dom Afonso Henriques proclamou a independência de Portugal e ampliou o combate aos mouros, como eram chamados os árabes muçulmanos. Até o final do século XII, Portugal expulsou os árabes ou os converteu ao cristianismo, e eles passaram a ser chamados de cristãos novos. E conquistou também a região do Algarve, mais ao sul, definindo então o território, que é praticamente o mesmo de hoje. Esta centralização contou com o apoio da burguesia, principalmente dos grandes comerciantes. Na Espanha, a formação do Estado também está ligada à Guerra de Reconquista. Aos poucos, os reinos cristãos foram aumentando seu tamanho e poder. A conquista de Granada, no sul, ocorreu após a união dos reinos de Castela e de Aragão, o que aconteceu com o casamento dos reis Fernão e Isabel. Desta união surgiu um exército que derrotou os árabes em 1492. Aliás, nesse mesmo ano, a Espanha deu início às navegações pelo Oceano Atlântico e chegou à América com uma frota comandada por Cristóvão Colombo. E já que estamos falando de Colombo, vamos ver agora um pouquinho sobre as grandes navegações. Esse período também é chamado de movimento marítimo ou expansão marítima. Essas navegações pelo Oceano Atlântico tiveram início no século XV, lideradas por Portugal. E o que levou os portugueses a começarem esta corrida pelos mares? Algumas coisas. Primeiro, ter sido o primeiro Estado nacional a se formar na Europa. Tem uma política econômica chamada de mercantilismo, que buscava o enriquecimento dos Estados nacionais, a partir principalmente da busca por metais preciosos e depois pelo comércio. O objetivo de expandir a fé cristã, as navegações eram vistas pelos portugueses e depois pelos espanhóis como novas cruzadas. E ainda, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, o que dificultou e encareceu o comércio por terra entre a Europa e o Oriente. Com a proximidade do mar, os portugueses começaram a buscar rotas marítimas para buscar estas mercadorias diretamente dos produtores. Entre os principais produtos do Oriente que interessavam aos portugueses, pelo alto preço de revenda, estavam as especiarias. E aí a gente entende por especiarias a pimenta, o cravo, a canela, o anis estrelado, o gengibre e noz moscada. Mas não era só isso. Na época, especiarias também eram coisas valiosas, como tecidos, tipo a seda, tinturas, marfim e porcelana. Quando estudamos as navegações, vemos que algumas tecnologias foram bem importantes para que elas ocorressem. Entre elas, temos alguns instrumentos, como a bússola e o astrolábio, usados para marcar os pontos geográficos, no caso da bússola, e o astrolábio para marcar a distância, usando como referência as estrelas, além de barcos, e aí principalmente se destacam as caravelas e as naus. Como Portugal se destacou? Isso tem a ver com a centralização do poder nas mãos do rei, apoio da burguesia mercantil e pela sua posição geográfica favorável. Já a Espanha se dedicou às grandes navegações após a expulsão dos muçulmanos e a unificação de seu território. Com as navegações, outros territórios ficaram conhecidos pelos europeus e isso gerou disputa pela posse desses espaços. Para mediar o conflito foram assinados tratados, muitos deles com a interferência da Igreja Católica, em especial do Papa. Entre os tratados mais importantes está o assinado por Portugal e Espanha em 1494,
o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado dividiu o mundo em duas partes, usando como referência a ilha de Cabo Verde. 370 léguas a partir desta ilha, as terras no lado ocidental, ou seja, oeste, pertenceriam à Espanha. Já as terras do lado oriental, ou seja, o leste, pertenceriam a Portugal. E sim, se o tratado tivesse sido seguido bem à risca, nós agora estaríamos falando espanhol, pois a área do Rio Grande do Sul estava todo dentro da área espanhola. Talvez a gente formasse uma grande república do Pampa com a Argentina e o Uruguai. Vamos ver agora quais são as atividades? As atividades 1 e 2 são perguntas relacionadas a dois memes. Na questão 1, o meme fala sobre uma pizza, que é meio portuguesa e meio espanhola, e que isso era uma brincadeira com um fato histórico. Qual era esse fato? O que previa esse acordo? Já a questão 2 fala do uso das especiarias que geraram muitos conflitos, mas você aí está usando sazon, um tempero com uma grande carga química. Isso não faz bem à saúde. Usem especiarias. E aí vem 3 questões sobre as navegações. Por que Portugal foi o pioneiro nas navegações? Qual o interesse dos europeus nas especiarias? Vocês devem responder essas questões no verso da folha. A questão 3 mostra um mapa do Tratado de Tordesilhas. Você deve pintar de amarelo as áreas que pertenciam a Portugal e de vermelho o território da Espanha, segundo este acordo. A questão 4 fala das navegações realizadas por Bartolomeu Dias, Cristóvão Colombo e Vasco da Gama. E você deve identificar qual mapa corresponde à rota de cada navegador. Para isso, leia com bastante atenção o texto que segue no exercício e observe as linhas tracejadas no mapa. Por hoje é isso, pessoal. Se cuidem, fiquem bem. Se tiverem dúvidas, entrem em contato. Até a próxima!